Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, continuando com os nossos estudos. A gente defende sempre uma teoria, que na realidade não é teoria, né? É uma constatação de que as narrativas históricas são necessárias para a crítica do conhecimento. Por isso não se deve apenas ler, né? Mas nem aceitar as notícias, mas sim as informações, mas sim procurar saber das suas origens, procurar saber da sua história, da sua veracidade, né? E a gente estava pensando justamente em termos de apóstolos, né? Dos apóstolos de Jesus, e principalmente com relação aos evangelistas, né? Que não tem uma coisa a ver com outra não, viu gente? Mas os evangelhos foram escritos pelos apóstolos? Não foram não, assim, naquela primeira leva, podemos dizer assim, dos 12 apóstolos de Jesus, né? Na verdade, os evangelistas pertencem a outra série, a outra classe, né? Então, os três evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, né? Eles são considerados sinóticos. O que quer dizer evangelho sinótico, Orlando Ribeiro? É aqueles que têm o mesmo olhar, é aqueles que praticamente têm a mesma visão, embora às vezes com uma ou outra diferença de escrita, né? O primeiro a ser escrito, né, foi o de Marcos, que teria sido escrito em Roma, por volta lá de 64 depois de Cristo. 64 anos depois de Cristo, né? Não foram escritos durante a caminhada de Jesus, por isso que eles não eram apóstolos, ele não era apóstolo de Jesus naquela época. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito em Jerusalém, e isso lá por volta de 70 depois de Cristo. É um pouquinho mais novo do que o Evangelho de Marcos. E por fim, o Evangelho de Lucas, né? Que foi escrito na Antioquia, foi assim praticamente dirigido para os gentios, e isso foi em 80 depois de Cristo. Então, esses três evangelhos são chamados de sinóticos, pois tem, então, como eu disse, muitas semelhanças entre si e podem ser comparados em seus textos e feitos estudos a partir dessas comparações. Já o Evangelho de João, ele foi escrito por João para a comunidade dos gentios, já na Ásia Menor, né? Provavelmente em Éfeso, e isso foi lá por volta de 95 depois de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho, né, os Evangelhos, eles narram a vida de Jesus. O Antigo Testamento narra a história do povo hebreu. Já os Evangelhos, eles cuidam especificamente da vida de Jesus. Só que nem todos os detalhes, né, a riqueza, está nos textos que eram utilizados, mas sim, a palavra de Jesus, ela servia para iluminar os fatos da vida da comunidade. Os evangelistas, João e Mateus, foram apóstolos de Jesus, esses dois foram, mas Marcos foi um discípulo de Paulo de Tarso, tá? No início, e depois foi uma espécie de secretário de Pedro em Roma. Já Lucas, que era médico, ele acompanhou Paulo na difusão do evangelho no mundo pagão. Bom, feitas essas observações, nós vamos entender algumas diferenças básicas, né? Que a gente tem que entender a respeito dos evangelhos, né? Na verdade, a respeito dos apóstolos. No decurso de toda a história da humanidade, vemos que os grandes missionários, eles não trabalham sozinhos. Por quê? Porque a intenção é sempre atingir o máximo de pessoas e divulgar ao máximo a fraternidade. Então, isso através da cooperação mútua. É por isso que havia um intercâmbio muito grande de informações. Inclusive dizem que muitas das epístolas de Paulo de Tarso não foram escritas somente por Paulo de Tarso, mas foram ditadas por ele a outras pessoas, a outros escribas, e que consequentemente deram forma ao pensamento de Paulo de Tarso. Bom, o Kaimar Schutel, ele no livro Espírito do Cristianismo, ele afirma que as grandes missões requerem sempre grandes espíritos, né? Nós ainda não somos grandes espíritos, por isso nós temos ainda pequenas missões.
Quais são as nossas pequenas missões? É atuar no evangelho, no recinto do nosso lar, é atuar no recinto da nossa comunidade, do nosso emprego, da nossa escola. Então, somente depois que a gente se desincumbir dessas pequenas tarefas é que nós seremos incumbidos de grandes missões. Até lá, nós temos muito caminho para percorrer e muito a estudar das palavras de Jesus, porque Jesus, além de ensinar, também propiciou exemplos salutares durante toda a sua vida. E para dar continuidade à sua missão, ele preparava outros espíritos de sua inteira confiança, para que através dos milênios, não só daquela época, mas depois, do que viria depois, não se descuidassem de, como disse João Batista, endireitar os caminhos do Senhor. Deste modo, o mestre dos mestres deu uma demonstração viva do seu amor pela humanidade, dessa humanidade que Deus colocou sob a sua responsabilidade, prometendo ainda em época remota que enviaria um Consolador para dar testemunho da verdade e restabelecer todos os seus ensinamentos, porque ele sabia que muitos ensinamentos seriam desvirtuados. Então ele prometeu o Consolador, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, que iria depois perpetuar os seus ensinamentos. É indubitável, que a sublime missão desempenhada por Jesus e pelos seus 12 valorosos apóstolos no início não abrangia meramente uma renovação intelectual de aspecto material, mas tinha um caráter transcendental, ou seja, conduzir os homens no roteiro certo para concretizar a reforma íntima. Jesus não somente deu o peixe aos homens, mas ensinou-os também a pescar, do mesmo modo que ele veio pescar muitas almas que se achavam chafurdadas nas trevas da ignorância. Jesus convocou de início 12 apóstolos e deu-lhes instruções, está lá em Lucas, capítulo 9. Mas no Evangelho segundo Lucas também, nós vemos que ele arrebanhou outros 70 discípulos. No Evangelho de Lucas está escrito isso, pode procurar lá, versículos 1 a 12, capítulo 10. Ele convocou além dos 12 mais 70, dando a todos autoridade sobre os espíritos maus e o poder para realizar todos os tipos de cura, pois o mestre conhecia o que reinava em seus corações, sabendo de antemão que eles eram aptos para a tarefa. Como ponto de partida, Jesus fez-lhe um discurso de advertência, demonstrando o caráter do seu coração extremoso. Também no Evangelho de Lucas está uma parte desse discurso, quando Jesus diz o seguinte: dirigi-vos às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Porque o mestre, em sua sabedoria, sabia que o tempo para a conversão dos gentios também se avizinhava. Então vamos lá buscar as ovelhas perdidas. Amai os alquebrantados da alma, despertai aqueles que dormitam no desinteresse, dai de graça o que de graça recebeste, pois o reino dos céus conquista-se com boas obras. Os dons que Deus nos concede, assim como os dons que foram concedidos aos apóstolos, são uma expressão da fraternidade, da solidariedade. Não deve ser cobrado absolutamente um centavo que seja, nem benefício. Em troca de algum presente, de algum mimo, não. Tem que ser desinteressado. Não se pode ter qualquer tipo de objetivo que não seja justamente de auxiliar os homens. Se forem bem recebidos, disse Jesus, nas cidades, saudai-as, se não esquecei-as, não se envolvam em vibrações impuras, não discutam, não alimentem polêmicas. Não, foi bem recebido? Que bom, saúda, se não foi bem recebido, sacode até mesmo a poeira das suas sandálias, ou seja, não façam nada, principalmente não guardem mágoas. E no fim ele diz: sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Não existe discípulo superior ao mestre, basta que o discípulo tome o mestre como exemplo. Então Jesus era o seguinte: não se preocupe com o reconhecimento alheio. E por fim, Jesus assevera que é preciso renunciar a si mesmo com sublimidade para segui-lo. Isso com o significado de colocar os seus sentimentos acima de qualquer coisa, de cultivar elevados propósitos da vida maior,
sempre acima dos mesquinhos e acanhados interesses humanos e mundanos. Jesus fecha com a seguinte frase: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem for caridoso é meu discípulo, e jamais perderá o seu galardão. Resumindo, Jesus recomendou o testemunho e a dignidade, a perseverança e a caridade, enfim, a fidelidade aos desígnios de Deus. Jesus conclama a todos nós, todo dia, para que tenhamos senso de responsabilidade perante o próximo, pois só assim a fraternidade se torna obra da fé e nós seremos, evidentemente, apóstolos ou discípulos de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado pela atenção.